Estado do Rio de Janeiro. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, dia 29 de dezembro. Hoje daremos destaque mais uma vez aos fogos de artifício. Vamos conversar com médicos veterinários e com famílias que contêm pessoas com autismo, para entender um pouco mais sobre como os sons, os efeitos sonoros impactam essas pessoas. No programa de hoje você vai ver ainda que após a reportagem realizada pela equipe do Correio Petropolitano, a Prefeitura de Petrópolis encaminhou uma equipe para a limpeza do entulho na localidade do Caxambu. Dados do CAGED apontam que o país gerou 135 mil postos de trabalho no mês de novembro. E para quem gosta de folga, 2023 vai ter 9 feriados e 5 pontos facultativos. E com a chegada do Réveillon, os hotéis da capital fluminense já atingem 92% de ocupação da rede hoteleira. Notícia e informação no diálogo pelo respeito a todos. Eu sou Richard Stoltzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano no Debate começando. Aqui em Petrópolis, abafado, e a gente traz uma atualização para você nesse momento. A Defesa Civil acabou de enviar aqui um alerta em relação à chuva para o município de Petrópolis e as condições meteorológicas informam aviso de chuva moderada a forte agora à tarde para a cidade. Além disso, esse recado também foi enviado pelas sirenes da Defesa Civil. Então, você que nos acompanha, fique atento à chuva, às sirenes acionadas aqui na cidade. Vale ressaltar ainda que a Defesa Civil mudou o estágio de operacional aqui do município de Petrópolis e agora segue em estágio de atenção. Qualquer informação, emergência, mande uma mensagem para o número 40199 para você receber os alertas da Defesa Civil. E em caso de emergências, 193 é o número do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil. Muita atenção durante esse período aqui na cidade, havendo atualizações, a gente vai trazendo para você ao longo do programa. E a gente vai falar agora então sobre a Caixa Econômica Federal. Informou que mais de 200 mil brasileiros realizaram renegociações com o banco, o que totaliza mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais renegociados. A Caixa divulgou na última quarta-feira o balanço parcial do programa de negociação de dívidas Você no Azul. Até o momento, 201 mil clientes regularizaram suas dívidas, totalizando 1 bilhão e 700 milhões de reais renegociado. De acordo com a Caixa, os descontos podem chegar a 90% do valor da dívida após a avaliação particular de cada contrato. O banco estima que 80% das dívidas podem ser liquidadas com pagamento de até R$1.000. Cerca de 4 milhões de pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas estão aptas a obterem condições facilitadas de renegociação. Quem estiver interessado em quitar seus débitos ainda pode procurar pelas agências dos bancos hoje, último dia da campanha de regularização. O serviço também pode ser acessado pelo site Você no Azul, pelo WhatsApp da Caixa 0800 104 0104 e no aplicativo Cartões Caixa, além das lotéricas. Tá aí para você. Inclusive, essa renegociação se estende até hoje apenas, viu? Se você ainda tem alguma dívida, algum débito com a Caixa Econômica Federal, você ainda pode participar dessas renegociações e, quem sabe, começar o ano de 2023 sem dívidas e sem os débitos. A gente muda de assunto porque o Sindicato dos Meios de Hospedagem do município do Rio de Janeiro, Hotéis Rio, divulgou nesta quinta-feira o quarto balanço relacionado ao Réveillon.
Há 3 dias da virada do ano, a rede hoteleira carioca tem uma ocupação de 92,51% para o período de 30 de dezembro e até o dia 1º de janeiro. Os números apontam um aumento da procura, já que o último balanço vai ser divulgado na sexta-feira. E anunciava um índice, e anunciava um índice de 89,61%. A expectativa é que nos próximos dias sejam atingidos quase 100% de ocupação. Os bairros mais procurados até o momento são Ipanema e Leblon, onde os hotéis contabilizam 96,98% das reservas confirmadas. O ranking traz ainda uma sequência nas localidades do Flamengo e Botafogo, com 96,50%, Leme e Copacabana, com um pouco mais de 95%, Barra da Tijuca e São Conrado, com 93%, e o centro, com ocupação chegando a 82,76%. No interior do estado, um levantamento dos hotéis Rios, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Hotel, indica que Arraial do Cabo é um dos principais destinos mais procurados, entre 14 municípios pesquisados. Na cidade, 98,4% das reservas estão confirmadas. O levantamento inclui ainda Itatiaia, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Paraty, Miguel Pereira, Angra dos Reis, Teresópolis, Vassouras, Petrópolis, Nova Friburgo, Valença, Macaé e Rio das Ostras. Em nenhum destino, a rede hoteleira registra menos de 85% da ocupação. Em 2021, embora os shows continuassem suspensos, foi possível acompanhar a tradicional queima de fogos em diferentes praias na capital e também em outras regiões. Na ocasião, a cidade do Rio de Janeiro voltou a receber um alto volume de turistas. Em 4 dias de Réveillon, 92,1% das reservas estavam confirmadas. A gente vê essa retomada gradual e a gente tem acompanhado realmente aí a grande procura por hotéis nesse período do ano que já é tradicional. Tem muita gente que gosta de ver os fogos, né, à beira da praia, bem bonito realmente. E os dados do CAGED, a gente continua falando sobre notícia boa, apontou que no mês de novembro, mais de 135 mil postos de trabalhos formais foram gerados, a maioria no setor do comércio. O Brasil criou em novembro 135.495 postos de trabalho formais, segundo as estatísticas mensais do Emprego Formal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados na última quarta-feira em Brasília. O resultado positivo de novembro decorre de um total de 1.748.000 admissões, ante 1.612.000 demissões. No ano, o saldo até novembro é de mais de 2 milhões de empregos formais criados. O estoque total de carteiras assinadas no país ultrapassou os 43 milhões de documentos. O grupamento de atividade econômica que mais gerou vagas em novembro foi o comércio, 105.969 novos postos de trabalho. Nos serviços, foram 92.213 empregos criados. Houve queda, contudo, na indústria, que perdeu 25.707 vagas, devido a uma pressão negativa do setor sucroalcooleiro, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Houve queda também na construção, com menos 18.769 postos. Na agropecuária, também houve redução de 18.211 trabalhadores formais. O resultado ficou positivo em 4 das 5 regiões do país. O Sudeste abriu o maior número de vagas, com saldo positivo de 84.164, seguido pelo Nordeste, com 29.213, o Sul com 20.750 e o Norte com 3.055. Houve queda de 773 postos de trabalho no Centro-Oeste. A gente vê essa demanda aumentando principalmente por conta das festas de fim de ano. Esse período agora, tradicionalmente, a demanda aumenta e existem aqueles famosos freelancers que realizam ali aqueles trabalhos, né, determinados, né, por períodos, enfim, 3, 4 meses. Em alguns casos são até contratados de maneira definitiva. É importante que esse público consiga essas oportunidades para a retomada também da economia e a diminuição da taxa de desemprego. E vamos falar agora sobre uma outra ação importante, inclusive, durante esse período de calor que se iniciou, né? O verão chegou no último dia 21, e a gente fala porque o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
vai reforçar o atendimento à população na virada do ano. A Operação Réveillon da corporação será ativada na tarde do próximo sábado, dia 31, com o empenho extras de militares, viaturas, embarcações e aeronaves, a fim de garantir a segurança dos festejos em todo o estado. Cerca de 500 bombeiros estarão organizados em grupos de intervenção rápida e grupos táticos avançados que vão atuar nas principais áreas de concentração de público do território fluminense, em apoio aos profissionais de plantão no serviço ordinário das unidades operacionais. O objetivo do plano tático do Corpo de Bombeiros é diminuir o tempo de resposta no caso de incidentes que, porventura, ocorram nas imediações dos locais de eventos. A corporação ainda vai empregar mais de 50 viaturas, drones, veículos de salvamento e combate a incêndio, ambulâncias, motocicletas, quadriciclos, picapes, lanchas, motos aquáticas e botes durante toda a noite do Réveillon. Mais de 270 militares vão compor as equipes de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar que farão a segurança do público que vai acompanhar o Réveillon em Copacabana. Desses, 82 são guarda-vidas, que estarão dedicados à prevenção de afogamentos e de acidentes marítimos, com auxílio de 10 motos aquáticas e um bote. A força-tarefa também vai contar com 9 quadriciclos e motocicletas, 3 ambulâncias, 12 picapes, 4 caminhões multifuncionais para atendimentos a emergências no entorno do evento. Ainda na capital, outros 133 militares vão estar postos em locais onde há previsão de reunião de público, como a gente comentou aqui, as regiões mais movimentadas: Botafogo, Flamengo, Ipanema, São Conrado, Parque Madureira, Piscinão de Ramos, Igreja da Penha, Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Paquetá e Sepetiba. Os recursos também incluem 3 embarcações e 18 viaturas. É aquilo, não podemos abusar da natureza, já dizia inclusive minha mãe quando era mais novo. É sempre importante ficar atento, principalmente quando você vai entrar no mar, ter atenção nos alertas que são colocados às praias, em relação à bandeira, ao movimento, da água. No período da tarde a maré sobe, então são alguns pontos que é preciso ter atenção, evitar ir para o mar depois de ingerir bebida alcoólica, enfim, dentre outras dicas para se evitar acidentes durante esse período. E a Receita Federal paga hoje mais um lote residual do imposto de renda. O valor vai ser depositado na conta bancária informada na declaração. A Receita Federal paga hoje, 29, restituições de imposto de renda pessoa física de lote residual para mais de 488.637 contribuintes. Neste lote, o valor das restituições é de mais de 903,37 milhões. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram suas pendências. O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês de depósito. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se por algum motivo o crédito não foi realizado, se, por exemplo, a conta foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores em seu nome pelo portal. Vai aparecer o endereço na tela para você. Acessando o seguinte site, www.bb.com.br/IRPF, ou ligando para a Central de Atendimento do Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deve requerê-lo pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações Demonstrativos, Meu Imposto de Renda e clicando em Solicitar Restituição Não Resgatada na rede bancária. Outra informação para você: o Ministério da Economia editou a portaria que estabelece os dias de feriados nacionais e de ponto facultativo no ano de 2023. A medida é para o cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional,
sem prejuízo de prestação dos serviços considerados essenciais. A portaria de número 11.090, do dia 27 deste mês, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e define ainda que os feriados estaduais ou municipais serão observados pelas repartições da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional dos estados e municípios. O documento informa também que é vedado aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoa Civil da Administração Federal antecipar ou postergar ponto facultativo em discordância com o que está disposto na portaria que define os dias de feriado e os pontos facultativos. Antes do intervalo, queria ressaltar uma informação para você. Ontem, a nossa equipe do Correio Petropolitano, jornal que vai ao ar diariamente de segunda a sábado às 6h30 da noite, foi até a localidade do Caxambu após as denúncias dos moradores em relação ao descuido com a localidade. A repórter Larissa Martins foi até a região, conversou com os moradores e a prefeitura encaminhou, inclusive, equipes hoje para fazer a limpeza lá na localidade. A gente tem imagens aí para mostrar para você. E só queria fazer uma observação em relação a essa ação. Primeiramente, agradecer a população por confiar na nossa equipe. Parabéns, inclusive, para a Larissa, que realizou também essa reportagem. E fica o meu questionamento em relação à prefeitura de por que só realizar as ações, por que só atender a população após a imprensa ir até a região e apresentar os problemas. Qual que é a dificuldade de atender a associação dos moradores, de atender o pedido dos moradores para realizar um trabalho simples, a remoção de entulho? Fica aqui então a nossa ressalva para a prefeitura da cidade ter um olhar mais atento aos moradores. A gente sabe que a região do Caxambu foi muito atingida por conta das tragédias de fevereiro e de março. Qual que é, o problema de atender a população logo no primeiro pedido? Não, tem que a imprensa ir lá, os moradores reclamarem para ir sim realizar a ação. Infelizmente acontece, mas pelo menos mandaram a equipe lá. Você que está nos acompanhando pode sempre contar com a nossa equipe aqui para as denúncias e também para qualquer tipo de problema. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco. Lembra você que o nosso jornal está ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso site, Facebook e também no nosso YouTube. Além de conferir a programação ao vivo, você consegue rever aquele programa que você perdeu. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Oportunidade de recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa quão difícil foi o período ou quanto ele demorou a passar,
Sempre é uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e o início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo. Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade. E que esse sentimento de solidariedade, companheirismo, se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas e o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e dinheiro no bolso. Isso aí é bom. Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações. Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Oportunidade de recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa quão difícil foi o período ou quanto ele demorou a passar, sempre é uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e o início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo. Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade. E que esse sentimento de solidariedade, companheirismo, se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas e o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e
dinheiro no bolso. Isso aí é bom. Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações. Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. Correio Petropolitano Debate de volta nessa quinta-feira. Vamos dar então nesse momento o que foi destaque no início aqui do nosso programa em relação aos fogos de artifício durante esse período de fim de ano. Aqui nós vamos conversar com diversas pessoas hoje. Olha, o estúdio está cheio, está lotado e é assim que é bom porque a gente traz essa pauta que é muito importante. Nesse momento, nesse segundo bloco, nós vamos conversar com a Andréia Andrade, ela que tem um filho também autista de 13 anos. Vamos conversar com a Aline Alves, que tem um filhinho de 3 anos, que também tem autismo. E vamos conversar com o Rickson, né? Rickson, isso. O Rickson, ele tem 11 anos e realiza palestras nas escolas sobre esse tema. É um tema muito importante, vamos conversar então com todos eles agora. Pessoal, boa tarde para vocês, muito bem-vindos ao programa. Boa tarde. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, por que trazer essa pauta? E ainda falta acessibilidade, ainda falta um olhar mais atento para esse tema? Sim. Realmente, assim, é um tema que, por mais que não tenha tanto destaque na mídia, é um tema, assim, que causa, assim, ainda muitos problemas para as famílias que têm alguma criança, né, ou algum adolescente com autismo, porque realmente é uma coisa que impacta no dia a dia deles, né, o estouro, aquele susto, isso desregula muito as crianças. Andréia, é a mesma situação? Como que você vê esse tema? Sim, é a mesma situação. Então, o meu filho, o Heitor, ele tem 13 anos. Desde o diagnóstico dele do autismo, já são 9 anos nessa luta. E são 9 anos e as coisas não mudaram, entendeu? Todo ano é a mesma coisa, todo ano é o mesmo problema, não só pelos fogos, sabe? Falta sensibilidade, falta visibilidade, né? A criança sofre muito, nós temos muitas dificuldades, entendeu? Nós não temos apoio, falta uma legislação mais severa, né? Porque nós temos a lei, mas não temos o amparo, né? O amparo legal. Tudo é muito difícil, né? Porque não tem como falar, tá soltando fogos na sua casa, como é que você faz? Você não tem como impedir, né? Igual a gente estava falando também, nós também temos a dificuldade ao redor da casa, vizinhança, né, que sabe da dificuldade, mas não temos um amparo. Rickson, fala para mim uma coisa, rapaz, você tem inspirado muita gente aqui, né, fazendo essas palestras, como que você vê, você gosta de realizar essas palestras, acha importante? Eu, no meu caso, olha só, eu me importo muito mesmo com essas palestras que eu tô fazendo nas escolas. Porque, né, os autistas, eles têm problema com fogos, principalmente com aquele foguetinho lá que, tipo, sobe, com um assovio do foguetinho que sobe. Esse simples assovio desse foguete, principalmente pode machucar os ouvidos dessas crianças autistas. Sim. E deixa eu te perguntar, te incomoda muito? Sim, e muito. E aliás, que na virada de ano do ano passado, a minha irmã, que se chama Ana Luísa, ela simplesmente fez um forte com um monte de cobertas e daí eu simplesmente entrei lá e fiquei de boa. É muito triste a gente ter um relato como esse, porque é algo decorrente, muito recorrente, todos os anos, e não só em período de fim de ano.
principalmente quando existe futebol, por exemplo, os mais animados torcedores também soltam fogos de artifício com efeitos sonoros. E vale ressaltar, aqui em Petrópolis é proibido. Agora existe um projeto de lei que proíbe a comercialização, a prefeitura ainda precisa sancionar essa lei, mas já existe a da proibição da soltura desses fogos de artifício. No entanto, a gente vê ainda a extrema dificuldade que é para você penalizar e encontrar essas pessoas que realizam esse tipo de atitude. E, infelizmente, é uma atitude completamente egoísta, porque a gente sabe que existem pessoas ao nosso redor, e não só em relação aos autistas, mas aos animais, e a gente vai ver isso no próximo bloco, também é assim. E é um momento, acho que, muito desesperador, quando a criança solta, né, escuta esse estouro muito alto. Qual que é a reação de vocês? O que vocês tentam fazer para, de alguma forma, acalmar a criança? Então, o meu filho, desde quando ele nasceu, o bairro onde eu moro, geralmente o pessoal sempre soltou fogos. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é pegar, né? Pegar a criança, tá com ela, tampar o ouvidinho, para a criança poder se regular novamente. Antes de eu ter o laudo do meu filho, eu já fazia isso. Depois foi até mais, porque ele chora muito e a gente também acaba se desesperando. Porque não é uma coisa que você está esperando, uma coisa que te pega no susto, sabe? E assim, a gente não tem muito o que fazer, é ficar ali com a criança para tentar acalmar, para ela ajudar a se regular novamente. E assim, é muito ruim, porque é como você falou, não é só no final do ano. Dia de jogo, dia quando eles cismam. E assim, eu ainda fico muito chateada, porque no meu bairro, eu falo para todo mundo, eu tenho um filho autista, não solta fogos, já pedi muita gente, já discuti muito na rua, porque se existe uma lei que está me amparando para não soltarem fogos perto da minha casa por causa dele, eu acho que pelo menos o pessoal podia ter um pouco de consciência, mas não. Na minha rua, às vezes, outros até acham que eu sou a maluca, porque eu reclamo. Eu estou no meu direito, eu tenho que reclamar, eu tenho que defender meu filho, porque ele não sabe se defender, sabe? E a gente acaba, tendo que mudar os nossos hábitos para a nossa criança não sofrer. Igual meu filho, comprei fone de ouvido, tampo o ouvidinho dele também, coloco ele no quarto mais escondidinho, só que assim, acaba que você tira a sua liberdade dentro da sua casa para que outras pessoas se divirtam. E assim, eu fico pensando, será que a pessoa não consegue se divertir sem soltar fogos? Será que realmente o fato dela não soltar fogos, ela vai ficar triste? Não vai curtir o suficiente? Porque é uma coisa assim tão simples, sabe? E uma coisa simples e que muda a nossa vida. Porque a partir do momento que a nossa criança está bem, a gente também fica bem, a gente também consegue ter um bom convívio. E infelizmente não é só a criança autista. Eu tenho uma vizinha que a filha dela, ela também não é autista, ela se urina toda quando ela ouve barulho de fogos e ela não tem nada. A minha vizinha de frente também, os pais dela eram idosos, entendeu? Também ficavam desesperados, porque é uma coisa que ninguém está esperando. Porque se ainda a pessoa chegasse e falasse, olha, tal dia, tal horário, eu vou soltar, tem como você, sei lá, fazer alguma coisa, eu vou soltar mais para lá, mas só para você proteger, mínimo de cuidado. Mas não, é assim, de repente, e quando você fala, você está errada, sabe, você está querendo arrumar confusão com os outros, porque é o direito dos outros, mas o nosso direito não é respeitado, entendeu? É uma luta extensa, né? A gente vê que o seu filhinho tem 3 anos, então convive de alguma forma com isso há pouco tempo, mas o relato da Andréia, ele é muito marcante, porque já são 9 anos nessa estrada. Sim, e você vê que não existe um avanço em relação a isso. Eu pergunto para vocês, de alguma forma, já procuraram até o poder público, os vereadores? Existe, pelo menos assim, olha, a gente vai tentar falar com você algum dia? Então, sobre isso a gente até discute bastante. A questão dos vereadores, assim, eu vejo muito isso, eu cobro muito isso. Porque, assim, quando é interessante falar sobre o autismo, nós temos bastante vereadores que se manifestam a falar. Mas na hora da gente cobrar, né, os direitos, né, porque, autorizei a lei tal, reivindiquei isso. Sim, reivindicou. Mas na hora de fazer acontecer, é difícil, entendeu? A gente não recebe esse mesmo respaldo que a gente tem. A gente recebe o respaldo para aparecer, mas na hora de cobrar, igual ela falou, a gente
tem que ser nós por nós mesmos, né? Igual ela falou, é a barraqueira da rua, é a barraqueira da casa, é a criança que tem que dar palestra, porque nós estamos totalmente sem apoio, sabe? Então, assim, é muito importante essa visibilidade, é muito importante que se fale sobre isso, né? Porque a gente fala até muito, assim, se fala muito de animais, de idosos, de crianças, né? Mas a causa autista fica para trás, né? Porque, igual eu estava falando, se fala muito da genialidade do autista, né? Do romantizando a causa autista, mas deixa as dificuldades, as necessidades que a criança tem para a segunda mão, e eu acho que essa que era para ser a primeira a ser vista, né? O que fazer para dar o mínimo de condição para essa criança, né? Porque, igual você estava falando, a questão de se privar, todos nós nos privamos, né? Para poder, no ano novo, num dia de futebol, para poder preservar, cuidar dos nossos filhos, né? Então, assim, respeito é bom, é para todo mundo, né? Não é só para uma porcentagem da população, é para todos, né? Rickson, o que você comenta na sua palestra nas escolas? O que você fala com os alunos em qual você faz as palestras? Bom, o que eu simplesmente faço nas palestras lá das escolas, eu simplesmente falo sobre esse assunto dos fogos, porque, tipo, é um assunto bem comentado, mas muito comentado na comunidade autista. E todo ano a sua irmã faz a sua cabaninha e você usa o fone de ouvido para de alguma forma diminuir o barulho. O que você faz para de alguma forma minimizar esse problema? Na verdade, ela sempre faz isso. Mas além disso, teve uma vez em que, na virada de ano de 2020 para 2021, a minha irmã simplesmente fez um forte pra mim, feito com caixas de ovos. Tipo aqueles negócios lá que fica no estúdio de música pra abafar o som, sabe? Olha o relato. Para você que está em casa entender, aqui na nossa sede da TV a gente tem essa caixa de som e é extremamente importante porque você torna o ambiente acústico. Com isso você evita principalmente os sons muito agudos. E aí, imagina você que está em casa, se você tivesse um filho e que todo ano você tivesse que se preocupar em montar um forte, ou montar uma cabana, ou comprar fones de ouvido, para de alguma forma amenizar esse cenário. É muito triste a gente ter que não comentar sobre isso. Comentar sobre isso é importantíssimo, é até necessário e precisa ser mais debatido também. Mas é triste no quesito de você ter que escutar o relato de quem vivencia todos os dias isso, porque não muda. E quando a gente fala sobre política pública, quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de acessibilidade, é tudo isso. É que essas pessoas possam conviver normalmente entre todos. E aí entra a questão da conscientização. Falta conscientização hoje, até da própria população também em relação a esse tema. E aí a gente vê que o trabalho do Rickson, por exemplo, é fundamental para que desde criança você tenha essa conscientização, você tenha um pouco dessa noção. Porque quando o filho chega em casa, poxa mãe, hoje eu tive uma palestra sobre isso, sabia que os efeitos sonoros do fogo de artifício é prejudicial? Às vezes a mãe também, o pai não conhece, então é um papel muito fundamental, né? Realmente, precisa ainda de muita conscientização, porque é como a Andréia estava falando, a criança autista não é só aquela criança gênio, a criança é uma criança que sofre, que tem muitos estímulos sensoriais, que muitas vezes tem uma audição mais aguçada, então realmente são coisas que incomodam. Do mesmo jeito que às vezes assim, tem uma criança que é atípica e vai ter coisas que as pessoas vão deixar de fazer por causa dela, eu acho que também precisa ter essa visão, porque a criança autista, ela também tem algumas necessidades especiais e assim, ainda mais agora, a gente falando perto do Natal, eu fico pensando assim, todo mundo fala sobre o amor, o espírito natalino, mas quando se diz desse amor, o espírito natalino ao próximo, parece que não existe, que só vale assim o que a pessoa quer. Ah, poxa, igual várias vezes falaram, coloca um algodãozinho no ouvido, mas você tem que acostumar ele. Quer dizer, é mais fácil você enfiar na cabeça, você
ter que forçar o seu filho a entender, a se esconder, a tampar, a sempre assim do que a população que era para ter mais entendimento das coisas, conseguir mudar os hábitos deles, né? Pessoal, talvez ainda sobre esse tema, alguma outra informação importante que vocês queiram deixar para a população que nos acompanha, um recado que vocês queiram deixar para quem nos acompanha? Basicamente é isso. Eu acho que não só hoje, né, a gente agradece a oportunidade, claro, mas a gente gostaria de mais espaços para poder falar sobre a questão da causa autista mesmo, né? Porque nós temos dificuldade não só nessa área, são inúmeras as dificuldades, né? Não só da criança autista, eu não vou falar só por eles, né? No caso do meu filho, no caso deles, mas eu vou falar por toda criança que tem uma dificuldade, uma necessidade mais do que especial, né? Assim, a gente se vê muito amparado na época da eleição, né? Na época da eleição é muito bonito, todo mundo gosta de vir falar, mas depois a gente fica muito abandonado em todos os sentidos, abandonados na escola, abandonados no dia a dia, né, na convivência, né, e assim, a gente sempre é taxado como a barraqueira, o mimado, a desequilibrada, né, a estraga-festa. Não, na verdade não, nós estamos querendo que os nossos direitos, né, os direitos dos nossos filhos sejam respeitados, né, porque se não, é aquilo, né, se é uma lei, tem que ser respeitada, né, teve que criar uma lei, né, porque era só pedir, mas pedindo não resolveu. Então, criou-se essa lei para que esse direito, que a criança tivesse condição. Então, é isso que a gente pede, né? Assim, mais oportunidade para falar e para mostrar, estou aqui, por favor, olhe por mim. Eu posso aproveitar também e falar também que eu acho que assim, já que essa lei foi criada, realmente deveria existir pelo menos um canal onde a gente pudesse realmente ligar e denunciar uma coisa que fosse acessível pra gente, poder ligar e que realmente a pessoa fosse punida. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes só fala e nada acontece e as coisas vão passando e as pessoas continuam fazendo. Não é que a gente precise que aquilo, mas parece que infelizmente na sociedade, enquanto uma coisa não é realmente penalizada, não funciona. É a questão da impunidade. Exatamente. Exatamente. Rickson, como que é o seu convívio com seus amigos? Eles respeitam a sua situação? Eles literalmente respeitam a minha situação. E mesmo, tipo, quando vai ter, eles percebem que vai ter um fogo, alguém vai soltar foguete, eles simplesmente pegam o fone e colocam no meu ouvido. Entendi, muito bem. Rickson, dá um recado para quem está em casa, fala para eles da importância de não soltar fogos. Tá bom. Para vocês aí que estão em casa, um recado muito importante sobre os fogos de artifício. Os fogos de artifício, como eu já tinha dito, tipo, uma pessoa quando vai soltar um foguetinho e vem aquele chuvio lá do foguetinho, simplesmente machuca o ouvido das crianças autistas. E é por isso que eu estou lutando contra esse direito de não ter mais fogos de artifício. Toca aqui. Muito bem. Muito obrigado, viu? De nada. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, porque não só eles sofrem, mas os animaizinhos de casa também. E aí podem, inclusive, ter diversos problemas. Mas isso, no próximo bloco, a gente volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantada, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa quão difícil foi o período ou quanto ele demorou a passar, sempre há uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e o início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo. Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade e que esse sentimento de solidariedade, companheirismo se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas e o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e dinheiro no bolso. Isso aí é bom. Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações. Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. Correio Petropolitano Debate de volta, agora para trazer um outro lado em relação à soltura dos fogos de artifício com efeitos sonoros. Vamos conversar nesse terceiro bloco com Natália Leal, que faz parte da instituição Dogs Heaven, e vamos conversar também com a Camila Kreischer, ela que é médica veterinária. Pessoal, boa tarde para vocês, sejam bem-vindas ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a você. Nada, a gente que agradece. É um tema muito importante, não só pela causa que a gente acabou de comentar, mas os animaizinhos também sofrem muito durante esse período, né? Primeira coisa que eu pergunto e dirijo para a Camila, o que pode ocasionar num animalzinho o som dos fogos? Oi, gente, boa tarde. Então, em relação ao som, né, esse efeito sonoro, os animais eles têm uma audição muito amplificada quando comparada com a nossa. Então, esses barulhos, muitas das vezes ensurdecedores, podem causar episódios de convulsão. Os animais que já apresentam epilepsia, essas convulsões podem ser muito piores. Os animais que também têm alguma cardiopatia, isso também pode se agravar. Pode ter algum efeito de automutilação, realmente por um estresse muito agudo. Até mesmo um infarto. A gente pode realmente chegar a níveis muito complicados decorrente de tudo isso. E agora, Natália, como que a Dogs Heaven vê esse cenário? A gente sabe que existe uma lei, agora foi criado um outro projeto de lei que pode ser aprovado ainda, mas na prática não acontece, né?
Exatamente. A Dogs Heaven ela já se preocupa há alguns anos com essa questão, principalmente por termos muitos animais num local só. Então, todo ano era sempre o mesmo problema, todo ano de manhã, né? Logo depois. Na verdade, o Gui, ele passa até o ano novo com os cachorros no canil, justamente para tentar prevenir. Tem alguns que ficam em lugares separados, reservados especiais para essa data, porque são os que ficam mais intensos, etc. E sempre tem alguma ocorrência de animais que se machucam, que se automutilam. Algumas vezes eles entram em brigas, eles começam a brigar e aí acontecem acidentes sérios. Pensando nisso, foi que nós fizemos esse abaixo-assinado para criar a lei para proibir que sejam liberados fogos de artifício com estampido. Essa lei foi aprovada em 2020, só que ela só foi regulamentada, né? Aplicação de multa, etc., no ano passado, e mesmo assim, diminuiu um pouco, mas ainda falta bom senso das pessoas, falta empatia e falta fiscalização. Acho até por isso que agora eles, já que não deu certo pedir às pessoas, eles estão fazendo diretamente com os estabelecimentos. E a gente vê que não só em relação ao próprio animalzinho, dele ficar mal, mas pode causar até um outro problema, porque às vezes no estresse ele pode morder. A gente sabe que Réveillon, festas de fim de ano, existem visitas em casa, enfim. E aí esse cãozinho pode até, pelo nível de estresse, morder alguém. São diversos problemas. Eu pergunto, os gatinhos, por exemplo, também sofrem com essa questão do som ou não interfere? Sim. Todos os animais, de uma forma geral, eles vão realmente sofrer, né, por esse estresse. Esse estresse aqui, falando de Petrópolis, ele é muito agudo, a gente não tem isso em diversas épocas do ano. Então, quando chega nessa fase, principalmente assim, no final do ano, os dias que antecedem são bem pouquinhos. Então, dia 30, dia 31, até o dia 1º, que a gente tem esse maior nível, né? Então, isso realmente causa um estresse. E o estresse em todas as espécies, nesse nível, ele não tem boas consequências. E falando dos gatos também, né? Gatos também podem infartar, também podem convulsionar. Na sua grande maioria, esse estresse, por ser muito agudo, eles podem até obstruir, que é um problema do trato urinário também, causado por estresse, apresentar alguns quadros de cistite, urinar com sangue mesmo. Então, realmente, não é benéfico para nenhuma espécie, tratando de animal e seres humanos também, né? Se é alto para a gente, imagina para os animais. A nossa equipe fez imagens nessa quinta-feira de estabelecimentos que vendem fogos de artifício. Você vai acompanhar algumas imagens enquanto a gente continua conversando aqui. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: essas imagens são do nosso cinegrafista Marlos Renato. E a gente obviamente vê que os fogos de artifício que estão ali são com estampido, né? Muito, muito óbvio ver isso. E durante a captação dessas imagens, que foram feitas em espaço público, pela rua, os donos do estabelecimento simplesmente queriam ameaçar o nosso cinegrafista. E aí entra uma outra questão, porque além de você fazer uma comercialização de algo que é prejudicial, que você sabe que a soltura desses fogos é crime, que existe um projeto de lei que vai, a princípio, proibir essa comercialização. Você ainda quer ameaçar as pessoas que fazem, fiscalizam, que de alguma forma têm um olhar mais atento para outras pautas. A gente não vai colocar o vídeo em relação ao homem que realizou a ameaça para não causar outros problemas, mas a gente fica aqui sim com essa observação e pede, obviamente, para que tenha um olhar mais atento, mais cuidadoso com os outros também, porque não é só porque você tem que vender, você precisa prejudicar a saúde de pessoas, de famílias e também dos animais. Eu pergunto, Natália, esse abaixo-assinado teve boa visibilidade? Como que a população, de alguma forma, petropolitana abraçou essa causa?
Teve sim, teve uma boa visibilidade, nós tivemos bastante assinaturas, agora não vou me lembrar mais, porque foi em 2019 que a gente fez esse... Já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho que a gente fez, mas a gente fez assim, divulgando nas redes sociais, mandando pelo WhatsApp, nosso Instagram, graças a Deus, tem uma boa visibilidade também. Então foi isso que nós fizemos, foi o boca a boca, foi conversando com as pessoas e falando, olha, você já parou para pensar que acontece isso? Porque às vezes as pessoas, elas não conhecem realmente, elas não sabem. Então também é dever de cada um também instruir. Às vezes seu vizinho está soltando, mas ele não sabe os malefícios que isso vai trazer, tanto para os animais quanto para as pessoas especiais, enfim, que tem algum tipo de sensibilidade. Então é um trabalho também de educação. Tá? Acho que esse é o principal ponto, né? A gente sabe que existe a lei, mas se tivesse educação, e se fosse realmente divulgado, não precisaria nem existir a lei para você penalizar esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Mas ainda é um processo longo e, pelo visto, demorado para a gente acompanhar. Camila, que orientações você pode passar, então, para quem nos acompanha e que tem um bichinho de estimação em casa, para, de alguma forma, minimizar esse impacto, esse estresse durante esse período? Então, gente, é importante a gente falar que existe um tratamento prévio. Um mês antes a gente consegue estar entrando com alguns medicamentos, homeopatia, floral, para chegar nesse dia e conseguir minimizar esse estresse. A partir do momento que isso não foi feito, que eu já perdi esse tempo, não tem problema. Vamos falar daqui para frente, ano que vem a gente faz diferente. No grande dia, né, que seria no dia 31, eu indico para todo mundo que conhece seus animais, que sabe do que eles gostam, como eles se sentem mais confortáveis, respeitar essa individualidade. Existem alguns protetores de efeito sonoro que a gente consegue realmente colocar no ouvido desses cães para tentar minimizar. Mas se o meu animal não se dá bem com nenhum tipo de contenção, isso não é indicado para ele. Eu não posso pegar algo e fazer de regra. Se o meu animal gosta de ficar livre, de ficar sozinho, ele vai ficar livre, só que eu vou estar ali com ele, vou tirar tudo que ele possa se machucar, algo que possa realmente causar algum efeito, algum gatilho até de automutilação, e vou tentar proporcionar o máximo de conforto de acordo com o que ele apresenta naquele momento. Eu contraindico qualquer medicamento que seja vendido sem orientação médica, principalmente em algumas casas de ração, porque na nossa rotina, muitas vezes eu acabo atendendo animais que têm um efeito colateral muito maior por conta da medicação, que não poderia ter sido feita, do que realmente se tivesse deixado o animalzinho quieto. Então, a minha indicação é essa: estejam com o animal de vocês, estejam. É filho, a gente cuida de filho com amor, com carinho. Filho que quer colo, a gente dá colo. Filho que quer ficar na cama, a gente deixa na cama. E se chorar, eu tô ali. E saiba que pode realmente ter uma convulsão. Se tiver, correr para emergência. Protege a cabecinha e corre para emergência. Não se dá nenhuma medicação oral para o animal que está convulsionando. E a gente não pode fazer nada além de respeitar esse momento, esse nível de estresse mesmo. Até porque você, de alguma forma, querer forçar alguma atitude vai fazer o estresse aumentar ainda mais, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu entendo que várias intenções sejam benéficas quando a gente fala de intenção. Mas, às vezes, falando em prejuízo de saúde, é importante trazer essa conscientização. Não é só porque a gente realmente tem uma boa intenção que a gente está fazendo o que é melhor naquele momento. Então, eu vejo isso também na rotina, principalmente que é um momento de estresse para toda a família que está passando por aquilo, querer ter uma boa intenção e realmente acabar causando prejuízo. Então, saiba que, assim, pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu estou aqui, eu tenho que me manter calma para saber que eu estou aqui se ele tiver uma crise convulsiva, se ele ficar muito nervoso, se realmente ele não quiser comer. Então, tudo pode acontecer, eu só tenho que me manter calma para tentar lidar com todos esses prejuízos. Eu acho que é o melhor a se fazer. Natália, em relação ainda a esse tema, para vocês deve ser muito difícil acompanhar isso tudo, né? Porque são diversos cães, gatos, não só, mas uma instituição como a de vocês, que realiza diversos trabalhos, ainda sofrer com isso é muito delicado, né? É um assunto difícil e
Não é o único, né? Sim. Assim, infelizmente nós temos várias intercorrências de vários tipos, mas assim, graças a Deus eu acho que essa é uma que a gente já ganhou bastante visibilidade, né? Já mudou bastante, então eu acredito que seja questão de tempo mesmo e questão de fiscalização e tudo mais. Eu acredito que essa luta a gente vai conseguir vencer. Assim a gente espera. Eu tenho 2 gatinhos lá em casa, então coitados sofrem também, viu? Pessoal, algum outro ponto importante que talvez a gente tenha deixado de comentar? Não. Tem um importante. Nessa época do ano também, por consequência de tudo isso, muitos animais eles estão sujeitos a fugir de casa. Então é muito importante identificar os seus animais. É muito importante que eles tenham uma coleirinha, uma plaquinha de identificação, porque isso é muito comum. Outro ponto importantíssimo é que nessa época do ano o nível de abandonos cresce bastante, porque as pessoas querem viajar, as pessoas querem sair, elas não têm com quem deixar os seus animais. Então a gente trazer essa responsabilidade, primeiro essa conscientização de que animal não é descartável. Você não vai ter um animal hoje, ano que vem, você não pode torcer para ele morrer. Você vai ter um animal e hoje, se Deus quiser, eu tenho um paciente de 20 anos. Então, se Deus quiser, o seu animal vai ser um dos meus pacientes que vivem 20 anos. E a gente tem que se adaptar a isso. Ele vai envelhecer, ele vai ficar doente como você, então ele pode fugir sem querer, ele pode realmente acabar atrapalhando a sua viagem. Então eu acho que isso tudo é muito importante e é algo que a gente precisa realmente ter em mente quando fala de filho, de uma forma geral. É questão de responsabilidade. Né? Afetiva também. Com certeza. Falou um ponto muito importante realmente, que é a questão dos abandonos. Já começaram, inclusive, estão acontecendo o ano inteiro, né? Desde que teve as chuvas, a situação está em calamidade, assim, calamitória. Então, todos os dias nós recebemos pedidos de ajuda, todos os dias, inclusive o número de cães já aumentou de 280 para 360 agora. Nossa. E essa semana, inclusive, já chegaram novos animais na entidade, já chegou uma pitbull, inclusive, super dócil, a gente nem sabe por que ela foi abandonada. Enfim, alguns filhotes, etc. Já recebemos diversos outros pedidos de cachorros que apareceram também na rua, de pessoas que abandonaram. E essa questão também da identificação é muito importante também. Muito importante tanto a identificação como também manter seu bichinho num lugar seguro em que ele não possa fugir, né? Certeza. Às vezes as pessoas deixam no quintal, deixam ele solto, ele entra em desespero, ele foge. E aí às vezes acontece até algumas coisas bem ruins, como já aconteceram outros anos, né? De ter enchente logo em seguida, alguma coisa assim, e aí nunca mais encontraram os animaizinhos. Às vezes até, infelizmente, atropelamento. Atropelamento enfim, também, principalmente na região da BR, quem mora ali por perto, né? Tomar muito cuidado, porque acontece demais. Natália, para a gente acabar o nosso programa, a gente até estourou o tempo, perdão, inclusive a nossa produção. Eu pergunto para você, como que a pessoa pode fazer, por exemplo, para participar, para de alguma forma adotar algum animalzinho? Entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, tá? É Dogs Heaven, é o que está escrito aqui mesmo. Temos Instagram, temos Facebook, e só entrar em contato com a gente pelo direct, mandar uma mensagem ou fazer um comentário, que nós vamos responder, nós vamos encaminhar. Nós aceitamos visitas no canil, nós só não podemos divulgar o endereço por questão de abandono mesmo, porque muitas vezes as pessoas deixam na nossa porta. E principalmente a gente pede também que as pessoas adotem, por gentileza, porque o número de adoções diminuiu bastante e o número de abandonos cresceu. Então, assim, a conta não está fechando, nunca fechou, mas assim, está pior ainda, está bem crítica a situação. Ano começando, vem vacinas, vem ração, a gente precisa comprar ração, só de vacina acho que foi mais de R$10 mil. Nossa. E todo ano tem que dar, né? Tem que vacinar direitinho, além dos gastos mensais normais do canil. Então, por favor, adotem. E se você encontrar um animalzinho também que precisa de ajuda, ajude. Eu acho que se cada um também fazer um pouquinho a sua parte, já ajuda muito. Com certeza. Natália, obrigado pela presença. Camila, obrigado pela presença. E claro, se você for adotar um animalzinho, faça uma adoção responsável, viu? E é lógico,
evite, por favor, aí a soltura dos fogos de artifício com o estampido, efeito sonoro. Assim a gente termina o programa de hoje. Amanhã, nosso encontro marcado, 13h, é claro, eu conto com a sua presença. Até lá.